Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde a todas, todos, todes. É uma alegria estar aqui de novo, né, na casa, praticamente parte do Telesaúde, né? A nossa conversa hoje vai ser uma continuidade de um assunto que nós começamos numa palestra anterior, né, que foi sobre saúde mental da população negra. E aqui eu fiz uma lista de conceitos que eu considero fundamentais para que você entenda profundamente o nosso encontro hoje. É muita coisa, sim, aparentemente, mas são conteúdos que já foram, inclusive, trabalhados aqui em outras palestras do Telesaúde e que são importantes, né, muito importantes para a gente entender a saúde da população negra como um todo. Então, é importante que você saiba sobre escravização, sobre a diferença de raça e etnia, sobre eugenia, sobre o processo de branqueamento da população brasileira, sobre o processo de epistemicídio, né, da população negra e indígena, sobre colonialidade, colorismo, interseccionalidade, os diferentes tipos de racismo, né, racismo estrutural, interpessoal, recreativo, institucional, científico. É importante que você saiba a diferença de discriminação e preconceito, o que são as microagressões, o que é necropolítica, como é que está acontecendo esse processo de encarceramento em massa e a importância da gente desenvolver sensibilidade e competência cultural, que no caso, na literatura fala cultural, mas eu vou tratar aqui como racial. Vocês podem ver, esse slide é interessante para você saber o quanto você já sabe sobre saúde da população negra. Ah, tá. Esse painel que eu coloquei aqui é importante para que você veja o quanto você já sabe sobre saúde da população negra. Se você percebe que você sabe pouco disso aqui que está nesse primeiro slide, eu sugiro muito fortemente que você reveja algumas palestras, algumas web palestras que já foram realizadas aqui, que tem todas essas informações, que são muito importantes. Então, a gente vai ter uma web palestra sobre saúde da população negra com a doutora Joana Carvalho, tem uma anterior comigo sobre saúde mental da população negra, tem uma com o Walter da Mata, que é um colega psicólogo, ele fala, eu coloquei aqui, mas está errado, ele vai falar sobre suicídio na população negra. E tem uma recente, acho que tem uma semana, né, com o Biraci, que é uma amada, uma pessoa que eu respeito e amo muito, que ela falou sobre a implantação da política de saúde da população negra. Né? Então, convido a todas, todos, todos a reverem essas palestras, exatamente para ter uma base teórica para que o manejo das repercussões do racismo possa ser feito no seu cotidiano, né? Não só na vida, como na clínica. Bom, a adequação da clínica à população negra foi o tema do meu pós-doutorado, tá? E eu indico fortemente duas produções do Conselho Federal de Psicologia. A primeira produção são as referências técnicas para a atuação de psicólogos em relações raciais, tá? É interessantíssimo esse documento. É inicialmente indicado para psicólogos, mas todo mundo da área de saúde pode se beneficiar lendo esse documento. Né? E isso, não é para eu ler o chat, mas eu estou lendo. Né? Então é riquíssimo mesmo e talvez seja um dos melhores documentos em língua portuguesa para falar conosco que somos da saúde mental. E a gente vai ter também a resolução 18 de 2002 que fala sobre os princípios éticos, né, para se lidar com questões relacionadas à raça e etnia no exercício da profissão de psicólogo. Então, novamente, é voltada para psicólogos, mas todos nós que somos da área de saúde, todos nós podemos nos beneficiar desse material. Então, fica aí já as indicações. A primeira questão que eu gostaria de levantar é que a história da população negra no campo da saúde mental é a pior possível. Né? A gente tem um histórico de que desde que se começa a pensar
sobre saúde mental, a patologização dos comportamentos da população negra, particularmente dos comportamentos de enfrentamento do racismo. Olha só que interessante e terrível. Eu trouxe aqui dois exemplos, que são de um compêndio de psiquiatria do final do século XIX. Então, tem um primeiro transtorno, né, que é tido como típico da população negra, que é a drapetomania. Seria, segundo quem propôs, né, o desejo incontrolável de fugir da escravidão. Né? E quem quer permanecer na escravidão. Mas esse desejo de fugir da escravidão já foi considerado um transtorno, né? Um quadro grave em saúde mental. E o tratamento que era receitado eram o quê? Chicotadas naqueles que estavam carrancudos, que estavam de cara feia, insatisfeitos, e a amputação dos dedos dos pés, para que essas pessoas não fugissem. Né? E tem uma outra proposição, que é não sei se eu vou falar corretamente, desestesia etiópica, que era prevalente, considerada prevalente entre negros livres, que não tinham alguma pessoa branca para orientá-los, né? Como sintomas, tínhamos a desobediência, a destruição de propriedades, respostas rudes e brigas com os senhores, qual tratamento, chicotadas e trabalho duro ao sol, o aumento da carga de trabalho das pessoas. Então, isso aqui está no compêndio de psiquiatria, no final do século XIX, início do que nós conhecemos como clínica, que é lá do século XVIII, XIX, né, e que nos mostra o quanto a população negra vai ter os seus comportamentos patologizados, particularmente pela psiquiatria. Né? Então, hoje, um exemplo que a gente pode dar hoje é se um homem negro ele reporta a um profissional de saúde que ele se sente extremamente ansioso de andar em determinados lugares, ele tem medo de ser assassinado constantemente, ele apresenta sudorese, ele apresenta taquicardia em determinados lugares, né? Ele não consegue falar em determinadas situações. Então, se um profissional de saúde diz assim, olha, isso é ansiedade social, isso é talvez um transtorno de pânico, é a mesma coisa do que é feito há mais de um século, tá? Que é a patologização dos comportamentos de reação ao racismo estrutural. Então, para que a gente não faça a negra raivosa, né? O chamar a mulher negra de raivosa e tratar isso como se fosse algum tipo de adoecimento psíquico ou comportamento não desejável, patologizar o enfrentamento do racismo, né? É óbvio que mulheres negras vão ter raiva, é óbvio que pessoas negras que têm o seu acesso a direitos historicamente negados, é óbvio que a gente vai brigar, é óbvio que a gente vai problematizar sempre, muito mais do que pessoas brancas que têm acesso aos seus direitos de cidadania. Né? Então não há nada de patológico nem indesejável nesses comportamentos. O que a gente precisa fazer é identificar o que é uma reação esperada ao racismo estrutural do que é um sofrimento psíquico que daí venha, por alguma razão, a receber algum tipo de número, né, do DSM-5 ou do CID. Mas eu chamo a atenção também, né, desse histórico da população negra no campo da saúde, que além dessa patologização do enfrentamento, há a ideia da eugenia que entra no Brasil pela psiquiatria, da necessidade de encarceramento e extermínio da população negra para que o Brasil se assuma como uma potência mundial ou como um país da modernidade. Essas ideias foram muito comuns no início do século XX, pós Lei Áurea, né, passou-se a termos políticas de Estado que visavam o extermínio mesmo da população negra e a sua substituição pela população branca através da migração de europeus para o Brasil.
Tá? É importante a gente saber desse contexto histórico, porque é nesse contexto histórico que vão se desenvolver os principais procedimentos e as principais estratégias, as principais formas de compreensão do adoecimento psíquico da população negra. E eu vou mostrar aqui, daqui a pouco, em um slide, uma pesquisa, uma grande revisão, que mostra que nós mantemos ainda, tanto na psicologia quanto na psiquiatria, principalmente na psiquiatria, ainda esse histórico presente. Ainda existe uma grande influência desse pensamento eugênico do início do século XX na forma como se organiza a saúde mental, tá? E aí a gente vai ver algumas coisas. Então, a população negra, historicamente, muito forte no início do século XX. Isso tem uma melhora a partir da reforma psiquiátrica, década de 70, 80, mas em termos de cultura, de sociedade, ainda trazemos no nosso cotidiano uma associação da população negra com patologias específicas. Então, lá, desde o Nina Rodrigues, seus seguidores, há ainda, e a gente pode ver isso, inclusive, nos veículos de comunicação, uma associação entre a população negra e violência, loucura, hipersexualização. Então, o corpo dos homens negros com muita frequência associada à questão sexual, ao tamanho do pênis, à força física, assim como as mulheres também são objetificadas. Então, ainda é histórico e presente, de alguma forma, agora, né, como eu digo, presente, né, numa atualização que vem pelas novas propostas, como as comunidades terapêuticas. São vários os casos investigados pelo Ministério Público, denúncias que são feitas, né? São vários casos que são relatados pelo Conselho Federal de Psicologia nessas comunidades de maus tratos, de tortura, de violação de direitos, né? Isso acontece nessa nova roupagem de comunidades terapêuticas, mas também acontecia historicamente nos hospícios e nos manicômios. Então, uma outra indicação para vocês é o documentário Holocausto Brasileiro. Ele está disponível no YouTube. Tem um livro também com o mesmo nome. É fortíssimo e a gente que é de saúde mental precisa assistir, quem ainda não assistiu, né? Então, nesses lugares de encarceramento, prioritariamente da população negra, há um cálculo que cerca de 80% das pessoas presas, e esse é um caso exemplar, o de Barbacena, eram pessoas negras, mas 70% dessas pessoas não tinham nenhum diagnóstico, não tinham nada relacionado a sofrimento psíquico, a transtorno, nada específico para estar ali. A maioria das pessoas iam porque estavam perambulando na rua, porque não tinham dinheiro, não tinham trabalho, eram mulheres que foram estupradas, engravidaram e eram mandadas para lá, principalmente empregadas domésticas, né? Um lugar de contenção, eram lugares de contenção física, né? As pessoas ficavam presas, ficavam isoladas, contenção química através de determinados tipos de medicamento e, ainda no início do século XX, cirúrgica através de procedimentos como lobotomia, né? Todas essas estratégias eram utilizadas para conter uma possível violência ou fúria que seria inerente à população negra. A gente não fala mais isso, a gente não ensina mais isso, mas ainda vemos no campo da saúde que o comportamento de profissionais de saúde ainda revelam essas crenças que têm origem na eugenia, nessas escolas pseudocientíficas do início do século XX. Tá? Então, acontecia também sequestro de criança, a morte sistemática de pessoas. É interessante, eu tive a oportunidade de conversar com a autora, né, de discutir com a própria autora, e a gente teve foi uma conversa muito rica, né, e a gente discutiu como a morte sistemática de pessoas negras foi importante para o estabelecimento da medicina enquanto
campo científico e de práticas no início do século XX, né, com as peças, com pedaços de corpos que eram vendidos e corpos inteiros que eram vendidos para as faculdades de medicina, né? E é interessante a gente pensar que tem uma descrição na figura de uma das passagens do livro que diz assim: homens, mulheres e crianças todos juntos, né? Às vezes comiam ratos, bebiam esgoto ou urina, dormiam sobre capim, eram espancados e violados, instintivamente faziam um círculo compacto, alternando os que ficavam do lado de fora e do lado de dentro na tentativa de sobreviver ao frio intenso. Né? De modo geral, aqueles que não conseguiam ficar muito tempo dentro dos círculos morriam de frio, porque esse hospital de Barbacena, especificamente, fica numa região extremamente fria, tá? De Minas Gerais. Bom, pensando nesse histórico de sofrimento e de tortura da população negra no sistema de saúde mental, é de se esperar que a população negra tenha uma desconfiança muito grande em relação aos profissionais de saúde. Então, existem barreiras culturais, raciais. Se a gente pensar a distribuição racial das unidades de saúde, né, a gente tem homens brancos em posições hierárquicas superiores, normalmente gestores municipais, estaduais. Obviamente temos aqueles que não são, mas é o mais comum historicamente. De uma forma um pouco subalterna, esses homens e mulheres brancas em outros lugares, concentrados em determinadas categorias profissionais que tenham mais poder simbólico, que ganhem mais. Então, as pessoas brancas estão concentradas nessas profissões. E aí a gente vai ver os pardos em algumas profissões de saúde e no nível médio, né, atuando muito no atendimento ao público, por exemplo, né, e os pretos, de modo geral, executando trabalho terceirizado, precarizado, equipes de limpeza e agentes comunitários de saúde, que são aqueles que vivem nas periferias. Né? Então, essa distribuição racial nas unidades de saúde já fala para a população negra o que ela pode esperar ao entrar na unidade de saúde. Né? Então, é muito comum, esse é um texto, a gente não tem, é importante salientar isso, a gente não tem muitos textos publicados em português e a gente não tem pesquisas amplas, a gente não tem um corpo de conhecimento que fale sobre isso. A gente tem alguns estudos, a gente tem muita produção nos Estados Unidos sobre clínica com a população negra, a gente está mais de 40 anos de atraso em relação a essa discussão em relação aos Estados Unidos, em relação à Inglaterra. Então, vocês vão ver que ao longo da apresentação eu vou usar alguns textos que são estadunidenses e que eu consigo perceber que existe alguma proximidade com a nossa realidade, embora o tipo de racismo dos Estados Unidos seja diferente do racismo que a gente tem aqui no Brasil. Bom, para além da dificuldade do acesso ao serviço, existe essa evitação, né, de ir para o serviço, particularmente saúde mental. As pessoas suportam quando podem, e aí quando chegam para a gente no campo da saúde mental, elas já chegam com comorbidades. Né? E é importante a gente pensar que a população negra e pobre no Brasil, ela tem uma dependência primária da família e da sua comunidade religiosa, quando em sofrimento psíquico. Então, buscar atenção especializada em saúde mental vai ser a última das últimas possibilidades para as pessoas. Enquanto as pessoas negras puderem evitar ao máximo entrar no sistema de saúde mental, vamos evitar. Tá? Então, é importante que, como profissionais de saúde, nós estejamos atentos a essa discussão na atualidade. Cada vez mais pessoas negras querem ser tratadas e cuidadas por pessoas negras. Não porque supõem que as pessoas negras, quanto profissionais, vão saber tudo o que elas passaram. Não é isso. Mas é porque elas entendem que existe uma menor possibilidade de sofrer mais violência racial dentro dos serviços. E aí eu digo, não é suficiente ser negro, tá? É preciso ser antirracista.
porque faz parte do racismo brasileiro também que pessoas negras reproduzam racismo como uma forma de sobrevivência e como uma forma também de ter ganhos, de se aproximar de pessoas brancas com influência e com poder. Então, é importante que a gente pense que mais importante até do que a sua origem racial é o quanto você você enquanto profissional, tá? O quanto você já se identifica, já desenvolveu a identidade racial saudável, sendo branco, negro, indígena ou asiático, ou de ascendência asiática, e se você é antirracista. Essa é a primeira questão do manejo clínico. Pessoas que não desenvolveram ainda uma identidade racial saudável, qualquer que seja ela, e pessoas que pensam que não ser racista é suficiente, essas pessoas vão desenvolver um atendimento que é potencialmente iatrogênico. Tá? Então, a população negra tem maior abandono do tratamento e tende a iniciar em estadiamento mais avançado e, frequentemente, por isso, tem diagnóstico com doença mais severa. Tá? Bom, a primeira questão para o manejo clínico é a gente saber o seguinte: tudo que a gente aprendeu na universidade, tudo que a gente aprendeu nos livros é racializado. A gente acha que é neutro, mas não existe neutralidade em lugar nenhum. Em nenhuma construção existe neutralidade, toda clínica ela é política. E aí a gente tem vivido atualmente uma confusão entre o que é político e o que é partidário. Eu não estou falando de partido, estou falando de política enquanto a decisão que você toma para se conviver com o outro em sociedade. Então, todas as suas decisões, elas seguem o seu posicionamento político diante da sociedade na qual você está inserido. Tá? Então, a sua clínica, ela já é racializada. A grande questão é que ela é racializada tendo como centro exclusivamente a população branca. Perceba que na sua formação, na graduação, e aí estou falando dos profissionais de nível superior, mas todos os profissionais, perceba que nós tratamos sempre na formação de um ser universal. De um ser que não tem gênero, um ser que não tem classe, um ser que não tem raça. Quando a gente faz isso, a gente considera o ser que é a base do texto. E os textos são criados, e as pesquisas são criadas a partir do norteamento, ou tendo como foco a população branca, particularmente a estadunidense e europeia. Né? Que são as pessoas que interessam, que são as pessoas que desenvolvem as pesquisas. Isso é importante. Nós, pesquisadores, porque eu também sou pesquisadora, somos socializados entre os nossos. Então, pesquisadores brancos, eles tendem a ser socializados entre pessoas brancas. Então, é muito complexo, muito difícil que uma pessoa branca compreenda o sofrimento psíquico de uma pessoa negra se ela não se esforçar para isso. Porque a experiência dela, junto com a população negra, de modo geral, é de dar bom dia para o porteiro, da empregada doméstica que preparou o café, da faxineira da casa, da babá. Então, são relações hierarquicamente bem demarcadas e atravessadas por questões de classe. Então, a população branca que queira realmente ser antirracista e fazer um manejo dessas repercussões do racismo na clínica, vai ter que se debruçar sobre tudo que diz respeito à população negra, que são essas coisas que eu estou falando aqui. Então, é importante que a gente comece a fazer pesquisa, e aí os professores, os acadêmicos, precisam parar de impedir o desenvolvimento de pesquisas com a população negra, tá? Porque isso acontece nas universidades, isso é racismo estrutural. Os professores dizem que é um recorte, que eles não conhecem, que é algo identitário, que tem pouca coisa sobre isso. E aí, tendo pouca coisa e tendo uma lacuna tão grande, eles impedem a realização de novas pesquisas. Tá? Então, é incipiente essa pesquisa em relações étnico-raciais e saúde mental no Brasil. As nossas teorias, elas são mediadas, elas são construídas a partir desse contexto de eugenia, do racismo científico, né? E a Damascene e a Zanello são duas autoras, eu recomendo muito esse artigo,
tá? É que é uma revisão assim de 15 anos de pesquisas sobre a população negra no campo da saúde mental. É um artigo muito bom. E elas dizem o seguinte, que existe uma pouca percepção das relações étnico-raciais deletérias no Brasil, principalmente na clínica, né? Os profissionais não percebem, negam isso. Tem resistência. Os profissionais têm resistência à implantação do programa, né, da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Os profissionais de saúde têm resistência a preencher o quesito raça-cor, né? Coisas mínimas. Então, se você não preenche esse requisito, você não gera informações. Né? Então, é importante que a gente fale sobre isso, porque isso é racismo institucional. Isso é uma forma da gente manter as coisas como são. Então, se sua clínica mantém um status quo, é uma clínica racista, é uma clínica que é impossível trazer resultados bons para a população negra. Outra coisa que essas autoras chamam a atenção é que a gente usa basicamente teorias eurocentradas. Então, pense aí, qual foi a mulher negra que você já estudou e que tem uma proposição teórica importante e você pôs em prática na sua graduação? Né? Então, não temos. Aqui eu falo pela psicologia no Brasil, a gente está descobrindo agora Fanon, a gente está descobrindo agora Neuza Santos Souza, a gente está descobrindo agora Virginia Bicudo, né? Mas em termos de clínica, praticamente a gente não tem. Né? A gente usa as abordagens criadas no início do século XX por homens brancos, basicamente isso. Tá? E é uma clínica que ignora, de modo geral, aspectos políticos e sociais. E é importante saber que aqui eu estou falando, inclusive, do movimento antimanicomial. Pense aí comigo, quais são as autoras e autores negros que embasam a discussão da reforma psiquiátrica? As pessoas negras aparecem basicamente no contexto da reforma como usuárias do sistema, né? Como pessoas que estão lutando na comunidade. Mas quais são os grandes heróis? Né? Quais são aqueles autores que fazem proposições que a própria reforma psiquiátrica, o movimento de deshospitalização utilizam? São pouquíssimos se utilizarem, tá? A gente vai reproduzir racismo também fazendo isso. Bom, uma outra questão para a gente fazer um manejo adequado do racismo na clínica e continuando nessa noção de multirracializar a clínica, é importante que se tenha acesso a essa clínica, é importante que a localização seja adequada. Eu sei que também tem pessoas nos assistindo que não são da saúde pública, então também estou falando com aqueles profissionais de saúde que estão aí, que cobram, né? E a gente não faz, a gente não tem que ganhar as coisas por amor, né? Isso é romantizar a nossa atuação, não é sobre isso. Mas a partir do momento em que você não flexibiliza o valor dos seus honorários, ou a partir do momento que a sua unidade de saúde não atende as pessoas em horários em que essa mulher negra que estava trabalhando lá na sua casa, seu filho possa ir para a escola e você possa ir trabalhar, se não tiver a unidade de saúde funcionando no horário em que ela possa ir, a gente não está fazendo um manejo do racismo, das repercussões do racismo na clínica. A gente está reproduzindo racismo estrutural, porque a gente está impedindo que essas pessoas tenham acesso ao atendimento adequado. Então, é isso, é adequar a sua abordagem, a teoria sim, as teorias elas são feitas, e aí eu estou citando o Edgar Morin, esqueci o nome depois, Japiaçu. As teorias, elas existem e elas devem se desenvolver. Algumas teorias, elas devem morrer também, elas devem ficar obsoletas. Então, as nossas teorias, elas precisam falar sobre a população negra, a população indígena, sobre aqueles que não são o padrão estabelecido pela colonialidade como o padrão de poder, como o padrão do diagnóstico, como o padrão do sistema de saúde. Então, adequar o material, adequar a linguagem,
adequar os instrumentos, as estratégias que você utiliza. Eu mesma sou terapeuta cognitivo-comportamental e a gente tem um trabalho lá no ambulatório que é muito, muito grande para fazer essa adequação, porque eu estou usando como exemplo a TCC, porque aqui eu trabalho. Todos os materiais e todo o pensar da teoria é baseado em pessoas que sabem ler e escrever, pessoas letradas. E eu trabalho com pessoas pobres, eu trabalho com pessoas da zona rural, eu trabalho com pessoas pouco alfabetizadas. Então, a partir do momento que a nossa abordagem ela não contempla as necessidades desse público, ela é uma abordagem classista, ela é uma abordagem racista, né? A partir do momento em que você não pensa na sua abordagem, que uma mulher pode ter sofrimento psíquico por ser mulher numa sociedade patriarcal, por exemplo, você está reproduzindo violência de gênero, tá? Então, é importante que a gente sempre esteja pedindo validação, tá? Da nossa clínica, do nosso atendimento interna. Isso aí é típico da TCC também, feedback desse usuário, desse paciente, isso está funcionando bem para você, tá ok para você, e também externa, buscar supervisão, buscar consultoria, e se você não é negro, negra, busque sim, busque ajuda, não tenha vergonha, não há nada de vergonhoso em você buscar supervisão com uma pessoa negra mesmo, tá? Perceba quais foram os seus supervisores negros, quais os seus superiores negros, quem você já teve que pedir algum auxílio, alguma orientação ao longo de sua vida, né? Então a Paula está falando do TCC dela, é isso mesmo, Paula, faça assim. Tá? Então, numa clínica multirracializada, ou seja, numa clínica que não está ali apenas para a população branca, é importante perceber que alguns temas vão ser bem recorrentes. Então, a violência na infância, particularmente na escola, com professores fazendo coisas horrorosas com crianças. Eu tenho histórias que eu não gostaria nem de falar aqui, né? Mas são histórias tão repetitivas também, né? De professores xingando, de professores falando do cabelo, evitando de tocar. Quando a gente vem crianças na creche, que os professores quando dão banho, não lavam o cabelo porque é um cabelo crespo, por exemplo, né? Teve uma seguidora da página Saúde Mental da População Negra, que eu administro, e uma vez ela contou, foi uma história de muito sofrimento, em que ela falou que uma professora disse que uma criança, um menino, ele não conseguia limpar direito, né, se limpar direito depois de ir no banheiro, porque tinha a bunda muito grande, né? Então, aí eu falei assim, mas qual é a relação? Ela disse, não, mas meu filho tinha 2 anos na época. Então, qual é a criança que você conhece com 2 anos que consegue se limpar? Então, ela associa uma característica física, fenotípica, da negritude a uma incapacidade de fazer algo. Isso é racismo. Isso é a definição de racismo. É você supor que uma pessoa tem características cognitivas ou emocionais ou capacidade de aprender coisas ou alterações de humor, o que quer que seja, por conta de um fenótipo, tá? Por ser algo essencialmente daquele fenótipo. Isso é racismo, tá? Então, é comum que as pessoas negras apresentem um sofrimento difuso, que é uma sensação constante de inadequação, e aqui eu sou uma pessoa altamente crítica de coach, eu acho que é uma das coisas mais horrorosas que já aconteceram dentro do campo da saúde mental, né? É uma aplicação do neoliberalismo não existe neoliberalismo selvagem, né? É redundante, mas é uma aplicação do neoliberalismo à saúde mental. Então, aqui não adianta essa coisa coach, né, de dizer que pensar positivo,
que olhar no espelho, que dar não sei quantos pulos, de fazer. Não é sobre isso. O racismo é sobre uma subjetividade que se estrutura, né? E isso que eu estou falando para vocês é sobre uma subjetividade que é estruturada pelo racismo. Né? Há uma necessidade de você reestruturar a identidade racial completa dessa pessoa. Não é uma questão de autoestima. Essa pessoa não vai se sentir melhor com você dizendo que nada, menina, mas você é linda. Né? Fazendo essas animações de nada a ver. Então, é uma sensação constante de inadequação, uma sensação constante de impotência, de incapacidade, né? Uma incapacidade que é reforçada pela violência que essa pessoa sofreu na escola, no trabalho, na família. É importante para nós o tema solidão, que aí é diferente a solidão do homem negro para a solidão da mulher negra, mas sim a escolha, e as escolhas afetivas são mediadas também pelo racismo. Mulheres negras e homens negros retintos são preteridos em relação a outras pessoas mais claras. Isso é pesquisa, isso já está dado. Né? A gente tem livros sobre isso. E não é apenas a solidão do afeto do casal, né? Não é apenas a solidão da sexualidade, é uma solidão geral, é aquela mãe com filhos que não pode contar com ninguém, que tem que dar conta dessas crianças, tem que dar conta das crianças dos outros, e por aí vai, sem acesso a direitos e sofrendo todo tipo de violência. Né? É uma solidão enorme de estar na periferia e a bala tá todo dia lá, né? E eu tô lendo aqui que foi proibido, depois eu leio isso, né? Então, é comum medo, desesperança, raiva, e aqui eu peço encarecidamente a todos os colegas que façam um manejo adequado da raiva, né? Não há quem passe por tudo isso que a gente já conversou aqui, que foi conversado em outras web palestras, e não cita a raiva. Você ser uma pessoa negra que se sabe negra, uma pessoa negra, e aqui eu estou citando o James Baldwin, né? Qualquer pessoa negra minimamente ciente do que é o racismo estrutural, ele não fala racismo estrutural, mas eu estou parafraseando, ela vai sentir raiva a maior parte do tempo. A gente percebe o racismo em todo o tempo. E aí você diz assim, mas você vê racismo em tudo? Diz, porque a nossa sociedade é baseada no racismo. Né? Mulheres que entendem sobre violência de gênero vão ver machismo em todo lugar, sim, porque a nossa sociedade ela é baseada no machismo. Então, não adianta dizer, não fique com raiva não, mas acolha essa raiva da pessoa, não patologize e acolha essa raiva e faça um manejo adequado dessa raiva para que essa pessoa não sucumba diante de tanto sofrimento psíquico. Certo? Outra questão que é importante para essa clínica, para o manejo, é que a gente tem um constante não reconhecimento de lutos e perdas como relevantes. Se você for ver dos textos sobre luto e perdas, você quase não encontra, na verdade eu só conheço um texto que fala sobre isso, referências às mortes na população negra. Então, a gente estuda o Felipe Rier, a gente estuda alguns autores do Brasil, mas todos se referem a uma classe social específica, se referem a um grupo racial específico. Tá? E a população negra, ela sofre tantos lutos e tantas perdas, isso é tão intenso, é um processo tão cotidiano para nós, que aí, eu estou citando agora Bell Hooks, a gente aprende a não dar importância. A gente vai meio que engolindo o que tem que fazer, o sofrimento, engolindo o sofrimento, vendo o que tem que fazer e seguindo em frente. Uma outra questão importante para a sua clínica, para você prestar atenção ao suicídio, eu já citei aqui o Walter, volto a citar, tem uma web palestra que ele fala sobre suicídio na população negra, e a população negra tem muito mais risco para suicídio que a população branca. Tá? Principalmente os homens negros, principalmente os jovens negros. E isso com subnotificação. Imagina se a gente tivesse uma notificação adequada dos casos de suicídio e o critério raça-cor fosse preenchido adequadamente nesses atestados de óbito.
a gente teria um número, eu suponho, ainda muito maior do que o que a gente já tem. Uma outra questão importante para a sua clínica, você vê que tudo é importante, né? Tem um monte de coisa importante, né? Mas esses são talvez os temas que são mais recorrentes durante os atendimentos. Você precisa atentar, enquanto profissional de saúde, para os efeitos da discriminação racial vicária, principalmente entre crianças e adolescentes. O que é isso, Jane? Hã? O que é isso? É assim, alguns estudos estadunidenses indicam, já está começando a se produzir um corpo muito interessante de estudos que nos diz o seguinte, que não é necessário que essa criança ela passe especificamente por um episódio de racismo. Então, se você tem uma criança que convive com pessoas que sofrem racismo, o pai, a mãe, pessoas que são parecidas com ela, tá? São negras também, é uma criança negra que é cuidada por pessoas negras, e essas pessoas negras sofrem racismo, ela aprende vicariamente, ou seja, aprende observando no outro o sofrimento racial. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai mostrar para as crianças que existe? Não, ao contrário. A gente vai mostrar que isso existe, vai desenvolver com elas estratégias de enfrentamento, desde muito pequenas, para elas lidarem da melhor forma possível com o racismo. Ai, Jane, mas você vai preparar crianças para se defender? Infelizmente, a gente sofre racismo desde que a gente está lá na barriga da mãe. Então, tem alguns estudos, vocês podem ver na minha web palestra anterior, que indicam que mulheres negras desenvolvem ansiedade antecipatória, ansiedade durante a gravidez, com medo dos filhos serem assassinados pela polícia, ainda na mais tenra infância. A gente acabou de ter uma criança de 5 anos que foi assassinada, saiu ontem ou hoje a notícia daquela menina que foi assassinada, né? Eu estou tentando lembrar do nome dela, Agatha. Foi assassinada por uma bala que não é perdida, gente. As balas não são perdidas porque elas sempre encontram corpos negros. Então, elas não estão perdidas, elas têm exatamente alvos. Tá? Perceba que nenhuma bala perdida pega em pessoas brancas. Você não tem nenhuma família destruída com 80 tiros. Você não tem um grupo de jovens brancos assassinado com 111 tiros. Né? Todas essas histórias de terror acontecem com pessoas negras. Você não tem criança, tem agora o Lucas, que está sumido e que a mãe afirma que viu uma pessoa da polícia, uma pessoa que viu um veículo da polícia saindo do local e ele ainda não foi encontrado. Teve uma questão do corpo, eu não sei se confirmou que o corpo era dele. A gente teve aqui o Davi Fiuza, né, que foi utilizado para uma aula de treinamento de policiais, de como esquartejar uma pessoa e como sumir com o corpo. Né? A gente tem governadores, né, que festejam morte de jovens negros. A gente tem governadores que dizem que é para dar tiro na cabecinha. A gente tem toda uma sociedade, mas especificamente a população negra, que é aterrorizada todos os dias. Tá? Então, percebam que não é a população branca que consome, por exemplo, aqueles programas pseudo-jornalísticos que mostram pessoas negras humilhadas, mortas, corpos negros, que acontecem durante o almoço e durante o jantar. Não é a população branca, de modo geral, que consome esses programas, é a população negra. Isso tem uma função política dentro da necropolítica. Né? Isso tem uma função de nos dessensibilizar para a morte da população negra, porque nós somos expostos a tantos corpos, a tantas pessoas negras em situação de vulnerabilidade, de doença, de morte, de mutilação, que isso acaba se tornando normal e possível de acontecer. Então, a discriminação racial vicária fala, por exemplo, de assistir esses programas e ver cotidianamente o vizinho sendo assassinado, ver parentes sendo assassinados. Então, tem mulheres que eu atendo na clínica que tiveram todos os homens da sua família assassinados. Então, teve o marido, teve o irmão, teve os filhos, mulheres com 4 filhos assassinados, todos negros.
né? Então, isso é uma questão para a clínica. Se você não presta atenção nisso, você está reproduzindo o racismo estrutural. Então, a partir de agora, eu falo sobre tudo que eu vou falar agora, de agora em diante, está nesse artigo, né, que foi escrito por mim e pela Sayuri, que é uma colega de lá da UFRB, do Serviço de Psicologia da UFRB, tá? Que é um artigo que para nós é muito importante. É importante por quê? Porque talvez, pelo menos até onde eu sei, seja o primeiro artigo que fala especificamente de clínica com a população negra, né? Foi muito tempo para ele conseguir ser aprovado, mas nós conseguimos, né? Foi um feito histórico conseguir isso, e eu também indico muito para vocês. Então, a partir de agora, as coisas que eu vou falar estão nesse artigo, certo? Então, a primeira questão que eu já falei é você se racializar. A sua clínica precisa ser multirracial e você precisa desenvolver a sua identidade racial. E a primeira questão que se coloca para a gente, depois que você já é antirracista, depois que a sua clínica ela é pensada para diferentes grupos raciais, você precisa trabalhar para o estabelecimento de vínculo terapêutico. E aqui a gente vai ter uma diferença, já estamos em 40 minutos, bem grande entre ser um terapeuta branco e um terapeuta negro, tá? Então, é importante que você, sendo branco, você leia um texto da D'Angelo, tá? Que se chama Fragilidade Branca. Tá? Que fala sobre uma inabilidade, uma reatividade do profissional que está atendendo essa pessoa negra, de se sentir pessoalmente atingido quando essa pessoa negra fala sobre racismo. Então, quando esse profissional branco personaliza isso, a gente vai ter muita dificuldade de estabelecer vínculo terapêutico. Então, é comum, a partir dessa reatividade do profissional branco, que ele faça, por exemplo, interrupções sucessivas quando a pessoa negra começa a falar sobre experiência de racismo. Tá? É muito comum que o profissional, e isso acontece muito com psicólogos, é um horror. Esse daí é ruim de clínica também, é ruim de psicologia também, né? Deixa eu dizer. Não só interromper, como minimizar o sofrimento dessa pessoa negra a partir da sua própria experiência como branco, né? Então, se você nunca sofreu racismo, se você nunca foi barrado nos lugares, se você nunca tomou baculejo da polícia, se você está aí de boa na lagoa, sem conhecer essa discussão racial, então a pessoa negra vem falar do sofrimento psíquico, que é assumir o seu cabelo natural, você vai dizer, mas que bobagem, as pessoas não são assim, você talvez esteja exagerando, talvez seja uma coisa persecutória, talvez seja uma paranoia ou alguma coisa assim. Isso é uma reatividade à discussão racial, tá? A literatura indica que a correspondência racial étnica, ou seja, quando os provedores de saúde mental compartilham com os usuários, pacientes, clientes, a mesma raça e etnia, essa correspondência racial é associada a um aumento na utilização do serviço, desfechos favoráveis ao tratamento, menor abandono do tratamento e maior satisfação. Com isso, eu não estou dizendo que pessoas brancas não possam atender pessoas negras, não é sobre isso. O que eu estou falando é que até o momento, como as pessoas brancas têm apresentado mais fragilidade do que investimento no estudo e no se preparar para isso, é isso aí que vai dar a pesquisa mesmo, tá? Mas depois a gente pode conversar sobre essa diferença racial entre provedores de saúde mental e os usuários, né? Porque eu acho que tanto profissionais brancos como negros são importantes para a saúde mental da população negra, tá? Eita, agora eu estou tentando correr, estou atrapalhada. Na tentativa de estabelecer vínculo terapêutico, você precisa saber se essa pessoa negra já sabe que é negra ou não. Essa é uma discussão que a gente já teve antes. É muito comum que você encontre pessoas negras que ainda não sabem que são negras, tá?
se consideram marrom bombom, que acham que racismo não existe, que é uma coisa pessoal, acham que se elas se esforçarem o suficiente, elas vão chegar em altos cargos nas empresas. Então a gente chama essa pessoa de pessoa negra alienada. Ela é alienada racialmente, ela ainda não teve a possibilidade de desenvolver uma identidade racial saudável. Então, com essa pessoa, é importante ir pelas bordas, ir tangenciando, explorar temas que não falem diretamente sobre racismo no início, mas sabendo que em algum momento essa questão precisa ser tocada para que aquele sofrimento difuso que eu falei antes, ele cesse, né? Aí algumas pessoas me perguntam, mas eu estou sofrendo mais depois que eu me tornei negra. O que as pesquisas indicam é que quando você se torna negra, você tem um período de sofrimento maior. No entanto, a médio e longo prazo é mais saudável para você se tornar negro. Tá? Por quê? Porque você começa a ver e a diferenciar o que é seu e o que é do sistema racial. Né? Você começa a se antecipar também a determinadas questões e você tem uma possibilidade de enfrentamento mais adequado de situações de discriminação racial e de preconceito. Quando a gente é alienado, quando a gente acha que nada existe, nunca sofreu racismo, que está tudo muito bem, mas amor, por favor, vamos ter empatia, quando a gente ainda está nessa romantização da sociedade, há um sofrimento intenso, tanto quando a gente já sabe que já é negro, no entanto, a gente traz para nós mesmas todo o peso daquilo que é gerado pela sociedade. Então, um exemplo, né? Existe, e isso é óbvio, uma possibilidade. Nós tivemos aqui essa semana, viralizou, né, uma solicitação para cuidadoras e a agência dizia: não quero nem negras, nem gordas. Né? Não me mandem nem negras nem gordas. Então a gente já sabe disso, isso é negado nas empresas, mas a gente já sabe que numa disputa para uma vaga de emprego, uma pessoa negra retinta, ela tem muito pouca chance se ela for concorrer com uma pessoa branca, né? Então a gente já sabe disso. Então, a pessoa negra que é alienada, ela vai tender a achar que o não ser contratado está diretamente relacionado com a incompetência dela ou com a impossibilidade dela de fazer as coisas. Então, ela traz para si e faz aquilo que nós chamamos de autoagressão. Tá? Então, aqui eu vou falando, para estabelecer esse vínculo, você tem que saber diferenciar essas coisas, diferenciar os tipos de racismo que essa pessoa sofre e evitar interromper ou questionar os relatos dessa pessoa, ou minimizar os relatos dessa pessoa. Eu continuo falando que... eu fui prestar atenção de novo no chat, peraí. Eu continuo... agora eu já esqueci o que eu ia falar, mas depois em algum momento eu lembro, tá? Para a gente ler, uma psiquiatra, psicanalista baiana que infelizmente ela faleceu, mas que deixa uma obra que é fundamental para nós, que é o Tornar-se Negro. E a partir do momento que você entende nessa obra o que é se tornar negro, você vai conseguir perceber se essa pessoa que você está tratando é essa pessoa negra alienada de sua identidade racial, que eu falei há pouco, se essa pessoa está na primeira fase do processo de se tornar negro, que é uma hora de identificar o racismo como um fator central na produção de vulnerabilidade e sofrimento. Então, essa pessoa tem uma nova forma de interpretação da realidade, e esse é um período de muita raiva, de muito ódio, de muita disposição para briga, mesmo, de muita discussão, e que isso deve ser manejado pelo terapeuta, não tentando evitar que ela discuta, não tentando evitar que essa pessoa vá no seu processo, mas sim tentando criar estratégias para que essa raiva seja manifesta em locais, em situações em que essa pessoa está protegida, tá? Porque, por exemplo, se ela estiver com um homem armado, seja policial ou não, né, para uma revista, por exemplo, o policial identificado ou não como tal, é bom não reagir. Né? Tem alguns vídeos estadunidenses, inclusive de pais, isso viralizou também há algum tempo, de pais explicando aos filhos
como eles devem reagir diante de uma abordagem policial, tá? Então, é importante que essa pessoa, nesse momento específico, não seja reativa, porque ela pode morrer. E se ela morrer, vai dar nada. A gente tem a Cláudia, que foi arrastada, né, com pedaços do corpo dela sendo deixados no asfalto. A gente tem Dandara, a gente tem o índio Galdino, a gente tem crianças indígenas que tiveram o pescoço cortado. A gente está uma semana aí, as últimas semanas, com indígenas sendo assassinados, e a gente sabe que isso dá nada, né? Então a gente precisa proteger essas pessoas que a gente atende. Um segundo momento, né, desse processo, ou então daqui a 15 anos, 20 anos. Tá? Então a gente precisa proteger principalmente os nossos jovens negros hoje, mantê-los vivos hoje. Então, a segunda fase é resgatar a história e recriar sem suas potencialidades. Eu coloco aqui a tríade cognitiva, que fala sobre as suas interpretações sobre você, sobre o mundo e sobre o futuro, porque eu sou da TCC. Mas aí você vai pegar a sua abordagem, você vai ver naquilo que você trabalha, como você pode fazer para resgatar a história dessas pessoas e recriá-las nas suas potencialidades. Perceba que você não precisa ser psicólogo para fazer isso. Olha só, as duas principais tarefas, identificação do racismo como fator central na produção de vulnerabilidades e o resgate da história e recriação de potencialidades, pode ser feito na atenção básica. Isso pode ser feito por atividades que são feitas por profissionais de saúde na atenção básica. Isso pode ser feito diuturnamente. Isso pode ser transversal a todas as suas ações. Não precisa ter um mês da consciência negra para você poder fazer isso. Então, eu já falei um pouco da autoagressão que acontece quando essa pessoa negra é alienada. Tá? Muito comum que você encontre, por exemplo, você sendo profissional de saúde branco, uma pessoa negra reproduzindo exatamente o que o racismo estrutural diz, quase que numa estratégia altamente disfuncional de conquistar você, como se você esperasse que ela fosse complacente com o racismo. Não sei se me fiz entender. Então, é comum que as pessoas brancas digam assim, mas o principal racista é o negro. Isso é uma fala racista, tá? Essa reprodução do racismo pela pessoa negra é um comportamento disfuncional que é desenvolvido como uma defesa psíquica contra a violência racial que nós sofremos. Tá? Então você não pode tomar isso como uma coisa comum, normal, e que se ele faz, eu também posso fazer. Não é porque existem negros que reproduzem racismos que isso te autoriza também a ser racista. Tá? Então, você pode encontrar negros que têm a identificação estética e moral com a raça branca, por exemplo, que defendam políticas públicas e políticos que apoiam o genocídio da população negra, né? Então, são pessoas que elas estão aí num comportamento altamente defensivo e suicida. Tá? Isso é altamente disfuncional. Tá? Nessa passagem, eu meio que já falei, né? No Tornar-se Negro, a gente sai da autoagressão para a heteroagressão, e aí a gente precisa proteger a integridade psíquica e física dessa pessoa, e a gente precisa acolher, porque se você é branco, você está ali. Então, veja só, se você é branco e você está com uma pessoa negra alienada, possivelmente ele vai considerar que você é o máximo, certo? Se você é branco e você está com uma pessoa negra que já se tornou negra, ela não só vai ter muito receio do seu tipo de atendimento, como vai ter muita raiva de você. Porque a sua presença, e eu falei isso na web palestra anterior, ainda citamos aquele texto de uma branca para outra, da Eliane Brum, né? Então, você que é branco, você precisa estar disponível para lidar com esses sentimentos de raiva e ressentimento, assim como acolher uma visão de mundo que é mediada pela dor da opressão, sem ceder à tendência de interpretar equivocadamente as visões de mundo como uma distorção cognitiva ou algum tipo de transtorno. Então, se você é um profissional de saúde branco e você está atendendo uma pessoa negra que já se tornou negra, você precisa estar bem trabalhado nas suas questões raciais para não entrar em conflito com essa pessoa.
Tá? Então, uma vez que eu estou falando para profissionais de saúde, de um modo geral, não apenas para pessoal da psicologia, nós propomos nesse artigo que você, onde você estiver na sua unidade, trabalhe com o processo de socialização racial dos indivíduos, que é o quê? Um processo educativo sobre o significado de ser negro, com ênfase em aspectos positivos, e como lidar com a discriminação racial. Isso pode ser feito por todos os profissionais de saúde. Isso pode ser uma diretriz para todas as suas ações. Se você vai lá trabalhar com mulheres negras que estão grávidas, se você vai trabalhar com mulheres e homens negros e negras que estão hipertensos, se você vai trabalhar com crianças, se você vai numa escola, tudo isso, qualquer uma das suas ações pode ter como base, como diretriz, trabalhar também o significado de ser negro, porque não é à toa que a gente tem processo de hipertensão arterial sistêmica que é muito difícil de se controlar. Falar sobre ser negro no Brasil, sobre o que significa ser negro no Brasil e buscar, enquanto profissional de saúde, por isso que eu falo no começo da importância da racialização. A racialização desse próprio profissional. Você precisa estudar, você precisa conversar com pessoas negras para que você, profissional que não é negro, tenha e desenvolva outra percepção do que é ser negro, que não passa pela bunda grande, que não passa pela hipersexualização, que não passa pela violência, mas existem outros modelos de ser negro e negra que são belíssimos e que podem ser utilizados nessas ações. Então, é preciso estudar sobre isso, é preciso investir nisso, é preciso conversar com a comunidade, é preciso conversar com as pessoas que são de religiões de matriz africana no seu território. Essas pessoas são guardiães de uma história longa, de um processo longo de luta e de resistência do que é ser negro. E ser negro não está diretamente relacionado a uma religião específica. A gente tem negros de várias religiões, a gente tem negros em vários lugares, nós temos vários grupos, existem várias formas de ser negro e negra. Né? Isso precisa ser estudado por vocês, porque isso precisa estar na base das ações. E aí é importante tornar-se negro, aqueles profissionais que são negros precisam se tornar negros, incentivar e mediar construções de atitudes e crenças saudáveis para os indivíduos, valores e afetos positivos em relação a si, em relação a outras pessoas negras, atributos físicos e, além dos atributos físicos, os cognitivos, afetivos e sociais, né? Então, criar um lugar de respeito e valorização das suas próprias características e herança racial. E aí, já finalizando, e aí a gente acaba mesmo aqui, é importante, eu acho que talvez seja uma das coisas mais importantes. Não só nós, profissionais de saúde, precisamos validar o sofrimento da população negra, tá? Ai, Jenny, mas isso é óbvio. Não, não é. O que você acha normalmente que é sofrimento para você, para nós é nada. Ai, desculpa estar te dizendo isso de uma forma tão, né? Mas a população negra vive. Se você ainda não assistiu Corra, né? O filme Corra, fala sobre viver num filme de terror. Quando a gente para ouvir as histórias de vida da população negra, a gente precisa parar para pensar e dizer assim, né? Eu mesmo sendo uma mulher negra, eu não tive várias experiências que pessoas negras extremamente pobres da periferia tiveram, e eu as ouço todos os dias, né? E geralmente eu penso assim, meu Deus, eu acho que eu estaria correndo louca, né? Nua pela rua, diante de experiências de sofrimento tão intenso. Né? Então, é validar o sofrimento, sim. A população negra, como aprende a passar por cima do seu sofrimento, às vezes nós mesmos contamos histórias como não fosse sofrimento passível de ser acolhido pelos outros. Principalmente porque o racismo estrutural diz que isso é mimimi. Olha só. O racismo é desde a colonização. Para vocês terem ideia, pessoas negras, quando estavam apanhando e sendo torturadas, era muito comum que quanto mais elas gritassem, parassem, pedissem para parar, mais elas
mais elas eram torturadas, né? Então, sofrer em silêncio faz parte da história da escravização, da colonização desse país, e isso chega para nós na clínica, e a primeira coisa que eu particularmente faço é validar o sofrimento, é pontuar, é dizer assim, isso foi muito difícil, não é à toa que você está assim, né? Fazer algumas pontuações, mostrar a essa pessoa que essa história de vida que ela conta, ela não é natural, não é natural, esse nível de sofrimento não é natural. Ai, Jane, mas ela vai sofrer mais, ela vai sofrer pelo que é certo agora. E você vai acolher esse sofrimento e você vai dar um fluxo desse sofrimento que seja para proteção e para a vida, para a melhora da vida dessa pessoa. Outra coisa importante que a gente trata no artigo, não tem como a gente conversar hoje, mas eu convido vocês para lerem e pensarem sobre isso, é que a população negra, as pessoas racistas, elas sempre dizem assim, ai, vocês estão de mimimi, tudo para vocês é demais. E isso com a gente não validando o sofrimento, não contando exatamente o que a gente sofre, mas desenvolver essa autocompaixão, que é o quê? Desenvolver posturas para consigo mesmo, de acolhimento, olhar para o seu próprio sofrimento e dizer, é verdade, eu sofri, faz sentido eu estar sofrendo agora porque eu passei por isso, isso e isso. Desenvolver com essa pessoa a capacidade de validar suas experiências negativas e positivas, ou positivas, sem julgamentos e exigências prévias. Então, falei um bocado, tchau, obrigada pelo carinho, obrigada por estarem aqui, estarmos juntas, e aí, se ainda tiver um tempinho, né? Agora a Juliana que vai dizer se a gente tem tempo ou não para tirar dúvidas. Pode discutir aqui algumas coisas, né? De fato, Giane, toda vez que você vem aqui eu fico surpreendida, né? Eu vejo isso, eu fazendo análise minha, o quanto a gente precisa de fato conhecer isso e aprender sobre a questão do racismo, os impactos, como atuar isso na clínica, né? Quando você falava de algumas coisas chaves, isso dava quase uma flechada aqui no coração, sabe? É impactante. É impactante. Então, assim, teve aqui algumas perguntas, o pessoal também fez comentários aqui no chat. Alguns já compartilharam os artigos que você disse. Que bom. Né? Você interagiu bastante aqui. Teve uma que perguntou aqui, vamos na primeira pergunta. Como proceder ao ouvir de uma psicóloga que racismo trata-se apenas de uma questão de opinião e que inserido dentro da universidade é necessário saber lidar com opiniões diferentes? É complicado. Bom, ela merece ser processada porque a gente tem uma legislação que fala sobre isso. Ela é racista, eu não sei se ela está sendo racista de uma forma consciente, possivelmente não, mas existem pessoas que são sim racistas e elas dizem isso. Provavelmente ela está reproduzindo algo que ela ouviu falar ou que viu na universidade. Tem muitos professores também que fazem essa análise enviesada, mas se a gente vai ler lá, a legislação da psicologia fala exatamente sobre isso. Ela está errada, completamente equivocada. Racismo não é uma questão de opinião, racismo é crime. Racismo é um crime, né? Então, enquanto crime, ela precisa dar o encaminhamento que um crime merece, certo? Então, vai lá na nossa resolução 18 de 2002. Nós temos aqui o CRP03, que tem um grupo, um GT, que discute relações raciais. Acho que todos os CRPs no Brasil tem esses GTs, e sempre que um psicólogo fizer essas manobras equivocadas, vale a pena ir no Conselho Regional de Psicologia e falar o que aconteceu, tá? E vale a pena também trocar de psicólogo, não insista, porque uma pessoa que é capaz de fazer uma coisa dessa, ela não tem a menor habilitação para continuar fazendo clínica na psicologia, principalmente com pessoas brancas. Talvez ela não tenha capacidade técnica nem para atender pessoas brancas, que dirá pessoas negras também.
A Thaís Machado, ela pergunta: o aumento do número de estudantes negros em universidades e futuramente profissionais negros no mercado de trabalho vai trazer mais voz ao movimento contra o racismo? Vai impactar ainda mais ter estudantes e profissionais negros pesquisando e falando sobre o assunto? Ah, sim, mas depende se eles forem antirracistas, né? Uma das coisas que eu, como docente de universidade pública, mais lamento é que a população negra tenha tido acesso à universidade em instituições que não têm o interesse nessa discussão racial. De modo geral, instituições privadas, elas não têm interesse nessa discussão e não produzem o conhecimento. 90% do conhecimento produzido no país é de universidades públicas, né? Então, são universidades que vão formar pessoas negras para o mercado de trabalho. E aí, quando a gente vê formar pessoas para o mercado de trabalho, não é essa discussão que eu fiz aqui, é uma discussão política. O tempo todo a gente está falando de mudança de estrutura social, que interfere diretamente no adoecimento psíquico das pessoas. Isso basicamente não é interessante nem discutido em universidades privadas. Raras são universidades privadas que só fazem isso quando tem um professor branco ou negro que foi sensibilizado para essa discussão, mas ainda de uma forma muito pouco resolutiva, né? Então, depende. O aumento de estudantes na universidade depende se eles são antirracistas. Eu acredito muito no movimento negro dentro das universidades. Eu acredito muito nos coletivos negros dentro das universidades. Eu acredito muito no Negrex. Eu tô quase parte do Negrex também, né? Que a gente sempre conversa, né? Tem, mas tem professores novos, são mais sensíveis, mas se a instituição decidir que não vai se falar, tá, sobre isso. E qual a instituição que vai querer um grupo de estudantes politicamente reivindicando questões melhores para si, instituições privadas, né? Então, sim, impacta. Uma coisa que a gente precisa começar a pensar, porque que eu converso com meus estudantes já na UFRB, é que a gente acabou de ter uma turma de medicina que é reconhecida como a turma mais negra a ser formada no Brasil, né? Nós somos a universidade com o maior número de pessoas negras, tanto entre docentes como discentes, e isso nos faz ser quase uma ilha, quase. Quando a gente sai da UFRB, sai da bolha, toma cada susto terrível, né? Mas eu estou começando a conversar com eles sobre como eles vão lidar com o racismo que eles vão receber de negros alienados e de pessoas brancas racistas quando eles forem atender. Diga aí, um profissional de medicina negro atendendo pessoas de classe média, brancas ou de classe alta, né? Aí vem todo o racismo que está historicamente colocado, né? É uma outra questão para a gente discutir. Mas eu sou do movimento, né? Do movimento, eu digo, eu quero que as coisas mudem. Então, eu estou muito feliz da gente ter essa entrada de jovens negros. Quero que tenha cada vez mais e quero que eles sejam antirracistas. E aí a gente vai conseguir mudar realmente a estrutura da nossa sociedade. Giane, só já para encerrar aqui, que até um interesse meu também de entender, dentro desses 3 passos que você trouxe aqui, para trabalhar, né, com o profissional de saúde, aí você frisou que outros profissionais, não necessariamente de psicologia, podem atuar, mas pensando em atividades coletivas, junto com a comunidade, né? Você citar um exemplo de que forma que a gente pode trabalhar isso, né, para eu poder conseguir visualizar. É difícil exemplificar isso? Eu estou aqui pensando nas atividades. Tá, eu sempre penso assim em coisas de rotina, né? Na visita domiciliar, conhecer as pessoas negras, saber na sua família, né? E na sua história de vida, isso aqui acontece. Tem uma coisa é isso, né, Giovana? Exatamente, né? Tem algo que a gente pensa assim, mas eu vou dizer que a pessoa é negra, vai que a pessoa não sabe que é negra, né?
Olha, se você sabe o que é se tornar negro, você começa a observar, vai puxando conversa, essa pessoa vai lhe dar as dicas, né? Você vai ver o cabelo, você vai ver a forma como ela fala com você, às vezes um pouco desconfiada, já esperando o próximo ataque racial. Isso diz que ela se tornou negra também, né? Ela vai se identificar assim, não, porque eu, como uma mulher negra, pronto, já sei que essa pessoa já se tornou negra, então eu já vou inserir na minha conversa com ela isso. Você acha que essa sua dificuldade no autocuidado, por isso, isso e isso, tem a ver com as situações de racismo que você já sofreu ou sofre? Essa é uma questão que pode ser feita no hiperdia, que pode ser feito com as gestantes, né? Então a gestante chega reclamando. Eu acho que o ginecologista não fez o exame direito. É perguntar: você acha que ele não fez o exame direito? Por quê? E se ela disser porque eu sou negra, acolher isso, porque é histórico que os ginecologistas toquem menos nas mulheres negras. A gente tem pesquisas sobre isso. Mulheres negras tendem a esperar mais por atendimento. Não é à toa que assim, tem uma desproporção. A principal causa de morte das mulheres negras, além da violência, é a morte materna. E morte materna é negligência. Morte materna é esperar mais do que devia. Morte materna é não fazer o exame que é adequado, é não considerar que o atendimento deve ser urgente, né? Então, tudo isso é racismo. Então, é inserir a discussão sobre racismo em tudo que você fizer, né? Então, a gente está tendo aqui uma discussão, por exemplo, tem um Papai Noel negro na cidade, né? Então, isso está fazendo um rebuliço, pessoas brancas dizendo que é um absurdo ter um Papai Noel negro, porque Papai Noel não é negro. E aí a gente diz, sim, mas Papai Noel não existe também. Então, eu posso... né? Quem diz que o Papai Noel é branco, né? E São Nicolau também, que pretensamente é o santo que dá origem a isso, é inicialmente entendido como negro, né? Então, porque ele vem de uma parte, né, do mundo que tem pessoas da pele mais escura. Então, é aproveitar no cotidiano da conversa. E aí, rapaz, você viu que tem um Papai Noel negro agora no shopping? A conversa na sala de espera, né? É inserir a discussão da racialidade no cotidiano, né? Assim, a mãe alisou o cabelo da menina, não é dizer assim, que absurdo você alisou o cabelo da sua filha. Só essa mãe sabe por que ela está alisando. Ela está alisando para que essa menina sofra menos violência na escola. É acolher esse sofrimento dessa mãe. Eu recebo muitas mães chorando porque não queriam alisar o cabelo das crianças, mas precisa alisar porque elas estão na escola e os próprios professores e as coordenadoras falam do cabelo delas, zombam do cabelo delas natural, né? Então, às vezes, a mãe quer manter o cabelo sem alisar e essa criança precisa ter o cabelo alisado para continuar na escola. A gente teve um caso há pouco tempo de uma diretora de uma escola municipal, não aqui na Bahia, que disse que não ia matricular um menino porque ele usava um black, né? Então, os pais tiveram que processar essa escola para poder... Agora, para que botar, no final das contas, como é que a gente bota uma criança negra numa escola dessa? Se a diretora faz isso, então trazer essas discussões que são do cotidiano da população negra para o cotidiano das unidades de saúde, né? Aqui a Thaís está falando, tem roda de conversa, apresentações, dança, samba, né? Tudo isso pode ser utilizado nas atividades, e aí, gente, é histórica a marginalização da produção cultural das pessoas negras. Então, o samba já foi proibido porque era negro, né? O funk é criminalizado porque é negro. Então, não adianta a gente, profissional de saúde mental, querer que as pessoas ouçam oh meu Deus, bossa nova, outra coisa que passou na minha cabeça. Né? Então não adianta a gente querer que as pessoas ouçam o estilo musical que a gente acha que é interessante. O serviço não é pra gente, né?
Eu não sou a. Então você vai fazer uma ação e você vai botar música, você bota música que a comunidade gosta, não é a que você gosta. Né? Até gente, eu estava lendo, né, uma seguidora escrevendo assim, que até ouvir falar que jazz não é música de preto, a gente ouve o jazz, né? O jazz não é rock and roll é música de preto, jazz é música de preto. Então, samba é música de preto, né? Mas a partir do momento que um estilo musical ele ganha status, ele passa a ser de branco. Então, essa discussão está no seu cotidiano, né? Essa forma de apreensão da realidade, você precisa racializar a vida. Essa que é uma grande questão. A gente precisa raciar a vida, né? E quando a gente racializa a vida, a inserção dessa discussão em todas as ações em saúde fica, assim, natural. Eu não consigo pensar em nenhuma ação de saúde que não considere que a população de Salvador, por exemplo, é mais de 80% de negros. Então, os cartazes que eu vou fazer, a diagramação tem cores que remetem à população negra, as fotos que são utilizadas, as comidas que são utilizadas, as datas que são... Então, tudo deve ser voltado para a população negra, que é a maioria. Estou falando agora do nosso município, mas né, isso precisa estar no nosso cotidiano. Mas o que acontece? Aquilo que é cultura produzida pela população negra, de modo geral, é demonizada. E aí vem uma forte influência de um tipo de cristianismo que é racista. Eu estou falando um tipo de cristianismo, porque se você realmente for cristão e seguir o Sermão da Montanha, então você está fazendo cristianismo e você não vai incorrer nesses erros, tá? De racismo. Então, acabamos, né? Acabamos que não tem mais tempo. Um beijo para todas e todos, né? E até a próxima. Pessoal, então, muito obrigada aí vocês que estiveram aqui conosco nessa tarde, né, discutindo um pouco mais aqui esse assunto, aprendendo muito aqui com Jeane, que é sempre um prazer tê-la aqui conosco. Aproveito, então, para convidá-los para a nossa próxima web palestra, dia 21 de novembro, quinta-feira, onde a gente vai falar sobre o processo de envelhecimento e a avaliação multidimensional do idoso, né? Então, não deixem de participar. O pessoal aqui de São Luís do Maranhão está mandando saudações. Ótimo, pessoal, vocês são muito gentis. Feira de São... reggae, né? Cara, pelo amor de Deus, usa o reggae aí a nosso favor. Muito bom. De Janeiro, Tâmara. Muito bom, pessoal, vocês são demais. Bacana. Santo Antônio de Jesus te acompanha. Obrigada. Muito querida, Jeane, aqui. Pessoal, muito obrigada. A gente fica por aqui, tá bom? Tá bom. Boa tarde a todos. Tchau. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.